Canal, você é nossa inspiração diária. NS Entrevistas, no quadro Perguntas e Respostas, e hoje um convidado muito especial aqui com a NS Entrevistas. Ele é natural de Laguna, com uma forte trajetória em Blumenau, onde foi vereador por 3 mandatos. Ele foi 2 vezes o mais votado, foi presidente da Câmara e em 2018 assumiu o cargo de prefeito interino na cidade de Blumenau. Formado em administração e teologia, atua na defesa da família e prevenção às drogas. Estamos aqui com a presença ilustre do deputado estadual Marcos da Rosa. Marcos da Rosa, uma honra muito grande tê-lo aqui no quadro Perguntas e Respostas da NS Entrevistas. Para a gente, uma honra muito grande. Pra gente é uma honra muito grande. Uma pessoa que faz a diferença a nível a Blumenau e Santa Catarina e o Brasil. Marcos da Rosa, fique à vontade, uma palavra antes da gente vir com as perguntas à sua pessoa. Olha, primeiro dizer, Nelson, que é uma honra estar aqui sendo entrevistado por ti, também para Sam Veloso, no NS Entrevistas. Nós já estivemos juntos em algumas oportunidades. É uma grande honra, na verdade, para mim, né, como amigo de vocês, como parlamentar aqui de Blumenau e agora de todo o estado de Santa Catarina, poder conversar um pouquinho e falar das nossas ações aí por todo o estado. Bacana. Então vamos lá para a primeira pergunta, Sam Veloso. É com você. É isso aí, apresentador Nelson Santos. A primeira pergunta para o deputado Marcos da Rosa é sobre o apoio de conseguir recurso para o autismo. Como foi contribuir com essa conquista? Fala um pouquinho para a gente. Na verdade, é uma grande honra poder ajudar as pessoas, as famílias que lidam com esse desafio tão grande que é o autismo. Na verdade, por todos os municípios onde nós conseguimos chegar e conversar com a população, principalmente na área da educação e também na área da saúde, são os 2 maiores desafios que essa causa tem. E nós já investimos, mas quando eu falo nós investimos, é através da nossa influência direta, através das emendas parlamentares, cerca de R$1.500.000, isso por todo o estado. Vou dar um exemplo para vocês. Em Agrolândia, nós encaminhamos para lá R$250.000 e construímos uma sala multissensorial, que isso auxilia de forma significativa, na verdade, no tratamento dessas pessoas que enfrentam autismo. Porque, para quem não sabe, cada fase da criança, quando ela tem do poder público o auxílio e o devido tratamento, ela evolui na melhora. E o contrário também é verdadeiro. Em cada faixa etária, se a pessoa não tem esse tratamento, a doença, o problema, ele vai agravando. Então, é uma experiência marcante para mim, por exemplo, na inauguração dessa sala multissensorial em Agrolândia, assim como em outros municípios também, poder ver as mãezinhas com os nenéns no colo e dizendo, poxa, deputado, muito obrigado, porque isso vai trazer um alento para a nossa família. Então, isso é muito gratificante mesmo. E vale dizer, Nelson, que para as APAES do Estado, nós também encaminhamos cerca de R$1.500.000. Porque as APAES, elas também, nós sabemos que temos as associações das pessoas, das famílias do espectro autismo, e tem também as APAES que acabam cuidando também das pessoas com o autismo. Então, realmente foi uma das experiências mais marcantes do nosso mandato. Parabéns por essa conquista. Que legal. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Deputado Marcos da Rosa. Quais foram os projetos e leis de sua autoria para melhorar a educação? Bom, a área da educação nós sabemos que é uma das mais desafiadoras e também uma das mais importantes de todo o nosso estado. Certamente, se vocês conversarem aí com prefeitos, com secretários de educação, com as famílias de um modo geral, vocês vão ver que a saúde é uma área muito importante, mas a educação é por onde passam os grandes desafios, os grandes talentos, na verdade, porque eu sempre costumo dizer que nós não vamos conseguir nenhuma mudança significativa, expressiva no nosso país sem passar pela via da educação. E nós fizemos várias propostas, encaminhamos vários projetos nesta área. Um deles, eu não sei se você sabe, Nelson, mas para a gente ter acesso, condições, ter essa cobertura do Estado no transporte público coletivo para o estudante, a criança tem que morar pelo menos 3 quilômetros longe da escola. A criança que mora 2 quilômetros longe da escola não tem o direito ao transporte coletivo. A que mora 1 quilômetro longe não tem. Ou seja, só quem mora
de 3 quilômetros longe da escola a mais. E eu pergunto, como que uma criança de 7, 8 anos de idade, por exemplo, vai caminhar cerca de 1 quilômetro para chegar até a escola sozinha? Porque muitas vezes os pais não têm... Vocês sabem como que é o desafio do povo brasileiro. Muitas vezes os pais eles começam bem cedinho a trabalhar e chegam em casa muito tarde. Então essas crianças, para elas que elas tenham o direito do transporte público coletivo, elas precisam morar um pouco mais próximo do que 3 quilômetros. E nós mudamos, na verdade, propusemos a mudança desta lei para que as crianças que morem a partir de 1 quilômetro, elas possam ter acesso ao transporte público coletivo. Isso é muito gratificante, essa proposta, poder conversar com as pessoas e ver o quanto isso, depois de aprovado, vai poder contribuir com a nossa população. Isso gera mais qualidade de vida, mais segurança, porque imagina, né, Sam Veloso, você como mãe, ter aquela segurança. Puxa vida, o meu filho eu moro a 1 quilômetro longe da escola e eu sei que meu filho já vai ter direito, né, ao transporte público coletivo. Mas nós também propusemos um projeto muito bacana, que é a proibição daqueles cigarros eletrônicos, os vapes, que eles sejam consumidos nas escolas. Proibimos também o consumo de bebidas alcoólicas no ambiente escolar, mesmo que não seja em dia de escola, porque havia uma proposta de algumas pessoas, de algumas instituições, entidades, enfim, de ocuparem o espaço das escolas, os espaços das escolas, nos finais de semanas para promoverem vários tipos de festas e comemorações, inclusive com o consumo de bebida alcoólica. Mas vocês sabem que bebida alcoólica não combina com esse ambiente de escola. Porque imaginem vocês se um menino de 15 anos chegasse em casa dizendo, olha, o meu amigo está bebendo. Onde? Lá na escola. Muito embora não fosse em dia de aula normal, fosse num sábado ou num domingo. Então nós fizemos essa proposta para proibir também o consumo de bebidas alcoólicas. Mas o projeto mais marcante também na área da educação, eu que sou pai de 3 filhos, apresentei o projeto que proíbe a comemoração da Festa das Bruxas, do Halloween nas escolas. Então o que acontecia na minha casa sempre que eu encaminhava os meus filhos para a escola pública? Eu, no dia do Halloween, não os encaminhava, eles ficavam em casa. Eu nunca fui questionado sobre se eu concordo ou não com a comemoração do Halloween. Eu sou contra, porque o Halloween é sinônimo do quê? Pavor, medo, bruxaria. Então, fiz essa apresentação, já foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto e agora nós queremos ainda vencer uma nova etapa, que é derrubar o veto do governador. Já conversei com ele falou que inclusive vai me ajudar a derrubada desse próprio veto, porque houve um entendimento equivocado por parte da Procuradoria do Estado, que sugeriu a derrubada do projeto de lei porque entendeu que a gente estava proibindo a liberdade de cátedra dos professores. E nós não estamos proibindo que se fale de qualquer cultura. Pode falar, eles já falam de todas as culturas. A minha proibição é que eles comemorem o Halloween. Que comemoração é essa? Não é verdade? Por que comemorar a festa das bruxas, quando eles não querem comemorar Natal, não querem comemorar Páscoa, porque eles alegam, nem Dia dos Pais e Dia das Mães eles não querem mais comemorar, porque dizem que isto é oriundo de religiosidade, dessa formação religiosa que o povo brasileiro tem. E festa das bruxas, pode? Nós somos contra. E eu quero agradecer a todos os deputados da Assembleia Legislativa que nos ajudaram na aprovação desse projeto. Que bacana. Parabéns, deputado Marcos da Rosa, pelo lindo trabalho em prol da nossa gente, do nosso povo, blumenauense, Santa Catarina. Com certeza há uma admiração muito grande, Blumenau, Santa Catarina, pela sua pessoa, pelo trabalho lindo que você vem contribuindo, agregando na vida das pessoas, fazendo mais lindo, certo, Sam Veloso? Certo. Agora, vamos lá, Sam Veloso. Deputado Marcos da Rosa de frente com o INS, hein, Sam Veloso? É isso. Sam Veloso do outro lado, Nelson Santos aqui. Obrigado, Marcos da Rosa. Vamos lá. Próxima pergunta. Quais são as suas propostas para melhorar a segurança pública nas áreas de maior criminalidade? Olha, Sam Veloso, eu tenho um projeto muito bacana que está tramitando na Assembleia Legislativa, que é o Santa Catarina Zero Morador em Situação de Rua. É inaceitável essa onda crescente, que virou, na verdade, uma endemia. É impossível nós conseguirmos transitar de forma segura nos grandes municípios do nosso estado, porque quando a gente para numa sinaleira com o carro, tem alguém batendo no vidro do carro, pedindo ajuda, pedindo auxílio, e quando é uma senhora que está sozinha no carro, principalmente no período noturno, é muito complicado. E essas pessoas usuárias de drogas,
elas oferecem risco à nossa população e elas estão, na verdade, ali sob o efeito de drogas. Então nós fizemos esse projeto de lei que ele é muito amplo, que ele prevê o tratamento dessas pessoas em clínicas especializadas e também nas comunidades terapêuticas. Então, isso tem tudo a ver com segurança, a prevenção e também o combate às drogas. Eu tenho uma frente parlamentar de apoio às comunidades terapêuticas. Essas comunidades cuidam dessas pessoas na dependência química, procuram tirar essas pessoas que moram na rua, que estão por aí, embaixo dos viadutos, embaixo das pontes, ficando aí, morando, né, entre aspas, embaixo das marquises. E nós temos certeza que com a aprovação dessa lei, nós vamos sim conseguir contribuir de forma expressiva com a segurança. E é claro, nós também ajudamos a Polícia Militar, cobrando do governo do Estado o aumento do efetivo da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil também, por todos os municípios. E quero agradecer ao governador Jorginho, que está trabalhando fortemente em relação a isso, também chamando novos profissionais, abrindo novos concursos para a área de segurança, que isso é fundamental. Investimento. A gente não vai conseguir melhorar a saúde, a educação, a segurança do nosso Estado sem um investimento efetivo. É com você, apresentador Nelson Santos. Legal, bacana, deputado Marcos da Rosa. Agora, deputado, essa pergunta aí, acredito que não só Blumenau, não só Santa Catarina, mas o Brasil vai querer ouvir da sua pessoa referente a essa pergunta. Deputado Marcos da Rosa, as eleições estão aí. 2026 acontecerão no dia 4 de outubro, onde os cargos, a disputa serão para presidente, vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, primeira vaga, senador, segunda vaga, deputado federal, deputado estadual. Como é que está a sua expectativa, deputado, referente a esse momento, com certeza inesquecível para o Brasil? Fala pra gente. Na verdade, está todo mundo aí em pré-campanha, ninguém ainda é candidato. Evidentemente que quando a gente faz o nosso trabalho por todo o Estado, a gente está, de certa forma, semeando, a gente está plantando. Eu já encaminhei emendas parlamentares para os 295 municípios do nosso Estado. E é natural que lá na frente a gente colha o resultado desse trabalho, de ouvir as pessoas. Por exemplo, Nelson, você tem contato direto comigo pelo WhatsApp, a Sam Veloso também. Eu respondo a todas as pessoas. Às vezes demora um pouquinho, porque imagine a quantidade de mensagens que eu mesmo recebo. Até a minha assessoria às vezes me questiona, deputado, tem que terceirizar isso daí. E algumas coisas eles acabam me ajudando a atender uma ligação, outra respondendo algumas coisas, mas eu mesmo lido com isso. É um esforço, às vezes, sobre-humano, porque nós estamos, vocês sabem disso, 1h, 2h da manhã, às vezes até mais tarde do que isso, respondendo as nossas mensagens. Mas, para além disso, eu quero dizer que nós temos um ano de muito desafio e eu acredito que a gente precisa mudar o rumo do nosso país, que hoje está galgando a passos largos para o comunismo. Não precisa, isso não é novidade para ninguém, o próprio presidente da República já se mostrou simpático ao comunismo, ele mesmo disse que se sentiu orgulhoso em colocar um ministro do STF que se auto-intitula comunista. Então, nós sabemos que o socialismo não deu certo em lugar nenhum, e tem aí o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato a presidente da República, temos vários candidatos ao Senado, que realmente são de direita, que é o espectro político que eu atuo. Então, eu oro a Deus e peço que o povo brasileiro realmente tenha lucidez para fazer as melhores escolhas, para que o trabalhador seja valorizado, mas o empreendedor também, aquele que gera emprego, gera renda, sobretudo para que a gente tenha também segurança jurídica. A gente não vê essa segurança jurídica hoje, o STF toma muitas decisões políticas e eles não são políticos, eles são magistrados que precisam, na verdade, julgar de acordo com a nossa Carta Magna, que é a Constituição, fazer essa leitura jurídica e não política. E a gente não vê essa segurança hoje, e só quem pode mudar essa realidade é o Senado Federal. E quem coloca os senadores lá somos nós. Então, que nós tenhamos essa lucidez para que tanto para a presidência da República, vice-presidência, ao Senado, governador do Estado, o governador Jorginho está fazendo um excelente trabalho. Eu acho que vocês conseguem fazer essa leitura, mas também para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa, que os melhores sejam escolhidos, aqueles de acordo com o melhor espectro político, do que representam melhor o nosso povo catarinense, que é um povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo de família, um povo também, ao meu ver, conservador.
Sou Veloso, com Isso você. aí. Deputado Marcos da Rosa, como consegues conciliar a sua demanda como deputado estadual, família e o seu ministério como pastor? Eu sempre fui muito dedicado na minha atuação parlamentar, não é? Não é à toa que o Nelson, inclusive, no início dessa entrevista, mencionou que eu fui 2 vezes o vereador mais votado aqui de Blumenau e na minha primeira tentativa para deputado estadual, ou seja, fui 2 vezes mais votado para vereador. E como deputado estadual, na minha primeira tentativa, já fui eleito, sendo que, se eu não me engano, foram mais de 10 vereadores de Blumenau que foram candidatos a deputado e eu fui o único que consegui a eleição. Muito embora eu me dedique muito nessa área de atuação parlamentar, eu também sou muito dedicado à minha família. Minha família sempre está ao meu lado, minha esposa especialmente. Eu sou pai de 3 filhos, sou muito família, eu trabalho por esta causa também. Eu acredito que as grandes mazelas da nossa sociedade, elas se dão principalmente em decorrência dessa desarmonia, da desestruturação familiar que infelizmente acontece, pais que não são referência para os seus filhos, filhos portanto sem referência, e eles vão buscar na rua esse abraço e acabam muitas vezes achando na pessoa errada. Então nós precisamos trabalhar essa causa, mas não adianta eu cuidar da família dos outros e deixar a minha de lado. Então eu sempre digo, Nelson, que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. A gente começa vencendo ou perdendo dentro de casa. Então nós temos que sair como vencedores de casa, com a nossa família, com a bênção de Deus, para que a gente possa vencer também da porta para fora e abençoar as famílias catarinenses. Então, é com muito esforço, viu, Sam Veloso? Para conciliar isso, é acordando cedo, dormindo tarde, com muita fé em Deus, com muita disposição. Ele nos guarda, nos dá saúde, cuidando um pouquinho da saúde, a gente precisa cuidar, né? Sabendo comer direito, praticando um pouquinho de exercício, isso é fundamental. Bacana, Legal. parabéns. Isso. Indo para o final, a pergunta é a seguinte. Deputado Marcos da Rosa, através de sua pessoa foi protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto que reconhece a Bíblia como patrimônio cultural imaterial do Estado. Fala para a gente como um pouquinho para a gente em detalhes. Nelson, Sam Veloso, é o seguinte. Hoje, a gente recebe várias denúncias que algumas pautas, como eu já falei aqui nessa entrevista, Dia dos Pais, Dia das Mães, eles não querem mais comemorar porque dizem que tem um fator religioso e o Estado é laico, portanto não é possível. Mas eles falam de diversas outras religiões, principalmente religiões afro. E quando se fala na Bíblia, por exemplo, eles não querem nem que esteja lá na biblioteca para uma pessoa fazer uma consulta. Se a gente aprovar essa lei, tornando a Bíblia Sagrada como patrimônio cultural e imaterial do Estado de Santa Catarina, nós vamos poder trabalhar a Bíblia nas bibliotecas, no ambiente público, não sob o aspecto religioso, mas sob o aspecto cultural. Porque não dá para falar da cultura de um povo sem falar da religião, não é verdade? Vamos falar aqui, eu, por exemplo, participei de uma festa nesses dias, que foi a festa dos pescadores ali no município de Navegantes. O pescador é um povo muito religioso, então não dá para falar da cultura dos pescadores sem a fé. Inclusive, tem muitos testemunhos que eles contaram ali naquela festa de pescas milagrosas, assim como a gente vê na Bíblia, acontece hoje em dia também. Mas tem gente que não acredita nisso. O problema é de quem não acredita. Mas quem acredita não pode ser privado, pode ser tolhido do seu direito de ter fé, de falar da Bíblia. Por exemplo, teve uma universidade aqui no nosso estado que uns meninos, na hora do recreio, pegaram um violãozinho, sem incomodar ninguém, e começaram a cantar um louvor. Eles foram proibidos daquilo ali. Quer dizer, se tivesse uma turminha ali fumando maconha, aí poderia. A nossa intenção é o seguinte, falar desse livro sagrado, que é patrimônio da humanidade, na verdade, que é base da nossa cultura, da nossa religiosidade, da nossa família, que é base da nossa Constituição da República, do nosso Código Civil, do nosso Código Penal, Código de Processo Penal, e, infelizmente, ele está sendo proibido em escolas. Eu sempre tenho dito que se nós falarmos mais da Bíblia em casa e na escola, nós vamos precisar falar menos dela nos presídios. Infelizmente, as pessoas só lembram da Bíblia lá no presídio ou quando estão no fundo do poço. Então, eu me sinto muito feliz em poder, assim como apresentei, e Santa Catarina foi o primeiro estado da nossa federação que derrubou a comemoração do Halloween, que foi aprovado, na verdade, no parlamento, nós também temos a alegria de apresentar
esse projeto de lei que torna a Bíblia Sagrada patrimônio cultural e material do nosso Estado. Por exemplo, tem um município que eles querem fazer um monumento da Bíblia numa praça turística. O Ministério Público está questionando por que fazer isso com recurso público. Um monumento da Bíblia. Quer dizer, para carnaval pode investir dinheiro público. E para um monumento da Bíblia, então, tornando patrimônio cultural e material do nosso Estado, a gente tem um viés, digamos assim, legal, baseado, evidentemente, numa lei estadual, para fazer esse tipo de trabalho. E eu repito, a Bíblia Sagrada é o livro dos livros, mais lido, mais vendido, mas ele precisa, além disso, ser também seguido, porque a Bíblia Sagrada fala de Jesus Cristo, fala de amor, fala de paz, fala de perdão, e é isso que está faltando, não é verdade? Legal. Na nossa sociedade. Legal, deputado. E hoje, mais do que nunca, a doença que mais afeta os corações é a depressão. Exatamente. E a Bíblia, a palavra de Deus cura, né, Marcos? Com certeza, porque é claro, a gente não despreza e nunca pode desprezar tratamento médico, vai no psicólogo, não tem problema nenhum, tem que ir mesmo. Mas eu creio muito na paz que excede todo o entendimento que é dado por Jesus. E a pessoa que tem paz interior, ela com certeza não está tão suscetível, para não dizer, né, que algumas pessoas, quem sabe, vão me criticar, para não dizer que estão totalmente imunes, mas quem tem paz no coração, quem tem fé em Deus, não está tão propensa à depressão. Bacana, legal. Agora vamos lá, São Veloso. Deputado Marcos da Rosa, compartilha com a gente uma história que mais marcou ao longo dessa trajetória como parlamentar. Tanta história, né, São Veloso? Que com certeza uma delas ou algumas, e fica à vontade, a palavra é sua. Tem muita coisa boa para falar. Como eu citei aqui para vocês, de fazer a inauguração de uma sala multissensorial para as pessoas do espectro autismo é muito bacana, foi muito marcante, muito emocionante. Nesses dias eu também visitei uma comunidade terapêutica e nós ouvimos lá cerca de 30 internos, pessoas jovens, pessoas de todas as idades, na verdade, que estavam na dependência química. Eu me emocionei, foi uma das poucas vezes que eu chorei nessa minha atuação junto à população. Mas teve uma que foi a mais marcante, quando eu ainda era vereador em Blumenau, quando nós estávamos num debate muito acalorado contra a ideologia de gênero. Quem me conhece, quem acompanha o nosso trabalho, sabe que eu fiscalizo muito, milito muito contra isso, principalmente nas escolas. E tinha uma galera da esquerda fazendo um protesto contra mim. Eu era presidente da da Câmara Municipal de Blumenau, e muita gente foi para impedir a sessão, para me criticar, para combater o trabalho que eu estava fazendo. E eu fui para aquela sessão um pouquinho apreensivo, mas quando cheguei ali, tinha mais do que o dobro daquelas pessoas de gente me apoiando. E quando eu entrei, as pessoas gritavam, isso vocês podem pesquisar nas minhas redes sociais, elas gritavam, me representa, me representa, me representa. Ali eu vi que ainda nós temos esperança, sabe, Nelson? Que essas causas que eles querem empurrar goela abaixo da nossa população, como, por exemplo, a ideologia de gênero, dizer que menino não nasce menino, coisa nenhuma, menina não nasce menina, que isso é uma construção social. Na verdade, isso é uma doença que as pessoas querem, sabe, colocar goela abaixo da nossa população. Eu vi que ainda tem esperança, que tem gente ainda que não concorda com esse tipo de coisa. Eu sempre combati essa questão da linguagem neutra também, essa doutrinação ideológica, nós precisamos combater. Essa foi, digamos assim, a história mais emocionante, mais marcante da minha vida, quando na Câmara Municipal de Blumenau, enquanto eu era presidente, eu tive esse apoio da população, que aos gritos diziam, me representa, quando uma minoria barulhenta queria impedir o nosso trabalho e a nossa atuação parlamentar. E ali eu tive uma confirmação de algo que eu carrego sempre comigo. Nós não podemos nos intimidar. Nós não podemos lavar as mãos e dizer, não é comigo, deixa assim mesmo, eu não vou comprar briga. Quando nós acreditamos numa causa, nós temos que lutar. Bacana. Marcos, para finalizar, uma carreira brilhante na política, como vereador durante alguns anos, fazendo a diferença a nível Blumenau, hoje deputado estadual, fazendo diferença a Santa Catarina. Resume em uma palavra, uma frase, como é para você contribuir a nossa gente e dentro de uma integridade, de uma transparência que você passa em seu trabalho, a gente acompanha um pouquinho nas redes sociais. Nelson, é o olho no olho,
o diálogo, a conversa, poder ouvir as sugestões, os pedidos, ouvir as necessidades das pessoas e poder encaminhar as soluções. Isso é o que dá sentido à vida pública. Bacana. Então vamos lá então para as considerações finais, São Veloso, né? É isso aí. Foi muito bom, né, São Veloso? Estar aqui com uma pessoa ilustre. Com certeza. Tenho certeza que foi bom. As pessoas que tinham algumas curiosidades também, né? E damos os parabéns aí para essa dedicação, para esse empenho, para lutar por causas tão importantes e que a nossa cidade, tão nobres e que precisa muito, né? Referente a lutar pela família. E deixa então as considerações finais. Fica à vontade. Eu só quero agradecer, Nelson, estar aqui com vocês do NS Entrevista, com o Nelson, com a São Veloso. Eu conheço o teu trabalho já há bastante tempo, essa forma que vocês têm de descontraída, alegre, levar felicidade para as pessoas, alegria, e boa informação e poder ter a honra de ser entrevistado por vocês mais uma vez é muito gratificante. Desejo sucesso a todos vocês e a todos que nos acompanham. Obrigado, Marcos Rosa. Foi uma honra muito grande mais uma vez. Então tá aí, vocês ouviram aí, tiveram a presença aqui nessa entrevista, perguntas e respostas, a pessoa ilustre do deputado estadual Marcos da Rosa, onde que respondeu, esclareceu algumas perguntas que com certeza não só Blumenau, não só Santa Catarina, mas o Brasil vai estar ligadinho nessa entrevista. É isso aí, NS Entrevista. Fazendo seus dias mais lindos e mais brilhantes. Até na próxima Perguntas e Respostas. NS Entrevistas. NS Brasil! Entrevistas.